Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Un saludo al misionero Miguel Uma Bermúdez saudação ao Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, allá donde se encuentra, lá onde se encontra, e também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 10 de novembro deste ano 2023. Vamos ler no Evangelho segundo São João, a escritura que nosso irmão William usou nessa mensagem que veremos e escutaremos, intitulado Os Pastores Apacentando as Ovelhas do Senhor Jesus Cristo com conhecimento e com inteligência. Pregado em quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, em Coatzacoalcos, Veracruz, México. E nos diz ali, no capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9, onde nos diz: Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ali no versículo 9 ele desenha uma estrela de Davi. E na outra Bíblia, aí desenha também uma pirâmide e as eras, e escreve ali São João 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor, verso 11. Eu sou o bom pastor, versículo 11, continua dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. Mas o mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí ele escreve gentios. E nesse versículo 15 desenha uma estrela de Davi também aí à direita. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém agregá-las também. E elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aí também desenha outra estrela de Davi. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade, aí desenha uma outra estrela de Davi. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: do céu estão nos apressando, façamos tudo rápido e bem feito. Pregado em 4 de dezembro de 2004, em Bogotá, Colômbia. Nos diz: por isso é que para este tempo o mistério, estes mistérios das duas oliveiras, estiveram sendo revelados neste tempo final. Tudo isso se manifesta por meio da sétima trombeta e o sétimo selo, porque a sétima trombeta e o sétimo selo são uma coisa: a vinda do Senhor. A vinda do Senhor com os seus anjos. Viram simples que é tudo? Agora vemos no livro de citações, no parágrafo
1143 de la página 128. 1143, a página 128. Nos diz. Página 128, párrafos 11, página 128, parágrafo 1143 diz, sob a sétima trombeta, e aí ele escreve, Moisés e Elias, aí em cima ele escreve Moisés e Elias. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo, e volta a escrever aí Moisés e Elias. Foi para a igreja. Encontramos sob o sétimo selo que quando essas almas que estavam ali debaixo do altar, que receberam vestimentas, foram dadas vestimentas não porque mereciam, porque eles estavam na dispensação em que Deus ainda, e aí ele escreve dispensação da graça, quando Deus ainda estava tratando com graça com os gentios. Com os judeus não. Quão perfeitos são a sétima trombeta e o sétimo selo. Perfeitamente juntos à perseguição dos judeus. Agora vejam como ele coloca aí que a sétima trombeta é para Israel o que é o sétimo selo para a igreja. E o que é? Moisés e Elias. E escreve do lado Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. E 7 do 1 ao 7, 7 do 8 ao 17, 12 do 1 ao 17 e 15 do 1 ao 6. E em cima aí também escreve sétima trombeta é igual ao sétimo selo. O sea que lo que es el séptimo sello para la iglesia, ou seja, o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. Por isso é que eles o veem primeiro no meio da igreja, vê primeiro a igreja, e o povo hebreu verá no meio da igreja. O que é que estará vendo? Estará vendo os ministérios de Moisés e Elias sendo operados no meio da igreja. Agora vejam que também, no parágrafo 1164 nos diz, recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E aí que escreve a grande trombeta é igual ao sétimo selo. E também escreve a ressurreição. Vejam, a grande trombeta, que é a sétima trombeta, é o sétimo selo. E também a 1333, a que lemos foi na página 130, parágrafo 1164, e passamos à página 149, parágrafo 1333 diz, recordem que os que vivem, que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, que é o sétimo selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, somente descansando até esse tempo. Aí onde diz, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta aí, ao lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi, e embaixo aí mesmo, do ladinho esquerdo aí, embaixo da estrela de Davi, desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve desse parágrafo, a última trombeta aí, o último selo. A gentios escreve em cima aí. E o último selo, a gentios é igual à vinda. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, façamos tudo rápido e bem feito, de acordo à palavra de Deus, sem
preguiça e sem medo, com ânimo, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco em Espírito Santo neste tempo final, como esteve com os apóstolos e como esteve com São Paulo entre os gentios. Portanto, façamos tudo rápido e bem feito, porque do céu estão nos apressando. No céu, há necessidade de que apareça uma pessoa digna, que tome o título de propriedade e o abre no céu, e a única pessoa digna é o Senhor Jesus Cristo. E não pode aparecer para tomar o título de propriedade até que tenha redimido até o último escolhido de Deus. Enquanto ainda não tenha aparecido até o último escolhido de Deus, não se pode levantar do trono do Pai. Consequentemente, não pôde, nesse tempo, ter tomado o livro, tê-lo trazido à terra e fazer a obra de reclamação, porque ainda estava fazendo intercessão com seu sangue precioso aí na cruz do Calvário, o qual redimiu ele com esse sacrifício efetuado na cruz do Calvário, redimiu todo aquele que o redimiu, que o recebeu como seu Salvador, ou seja, até que entrasse esse último escolhido e fosse lançado no cloro, ele não podia se levantar do trono de intercessão no céu, onde estava fazendo intercessão, até pelo último escolhido de Deus. Na mensagem, quem está em vós, na página 12, nos diz, aqui estão por párrafo. Aqui estão por parágrafo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Parágrafo 43. Parágrafo 43 diz, enquanto a colheita está madura e os trabalhadores são poucos, escreve a colheita, entremos mais profundamente nisto. Talvez houvesse algum pecador sentado perto, talvez houvesse alguém que nessa noite possa mudar o curso por completo. E se não fosse o tempo nessa manhã, nessa noite, poderiam se fechar os livros. Recordem, não entrará um mais quando esses nomes forem redimidos. Vejam, não entrarão um mais, ou seja, quando esse último que está escrito aí entrasse, não ia entrar mais nenhum. Por quê? Porque a porta se fecharia. Na página 103 do livro dos selos. 102 abaixo, 103 diz, agora o 102 embaixo, 103 diz, agora o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que venham todos eles a serem manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar, entendem? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. Mas, pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas tão pronto como esse último nome tiver sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. Então, ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. E escreve aí, ao terminar as eras. E continua dizendo, agora, essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre e os mostra ao fim da era, quando a intercessão cessou e as eras da igreja terminaram. Ele veio na primeira era, Éfeso se revelou e enviou o mensageiro. Agora note bem enquanto avançamos.
Agora, sigue dizendo aqui no mensagem que estamos lendo, el que está em vosotros. Continua dizendo nessa mensagem que estamos lendo, aquele que está em vós. Antes, agora, todos escutem bem, antes que eu leia a Escritura, todo aquele que seria redimido, Deus colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro, antes de que o mundo ainda chegasse a ser criado. E escreve o livro da vida do Cordeiro. Quantos sabem isso? Todos sabem isso? Isso é Escritura. E nos últimos dias, o anticristo será tão parecido à coisa real, à igreja real, tudo assim como foi Judas, a tal grau que enganaria o próprio eleito se fosse possível. É correto isso, mas nenhum homem pode vir a Jesus a não ser que Deus o traga. E tudo que Deus lhe deu virá a ele. E quando ele tomar esse livro, o último nome, reticências. Ele escreve aí Apocalipse 5, do 1 ao 19. Vem? Todos na era luterana, ele os tirou para fora. Todos na era de Wesley, ele os tirou. Todos nas diferentes eras, a era pentecostal, ele os tira para fora. Eles estão aqui. Não serão julgados com eles. Eles serão raptados. E então, quando sair o último nome que foi colocado no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto antes da fundação do mundo, quando esse último nome tiver sido redimido, seu trabalho fica terminado. Ele vem para reclamar o que redimiu. Isso faz que o nosso coração sangre. Mas se isso continuasse 1000 anos mais, não haveria nenhum redimido. Agora, ele aqui continua citando essa porção que lemos do livro dos selos, da página 102 e 103. Continua dizendo o nosso irmão William, depois que lê essa porção que lemos, do livro dos selos, página 102 e 103. Continua dizendo o nosso irmão William, agora podemos ver por que ainda a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, vindo e ressuscitando os mortos em Cristo e nos transformando nós os que vivemos, podemos ver porque ainda não se cumpriu, porque ainda há pessoas que têm que serem chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. Vejam o clarinho que aí nos falou, nessa mensagem que estamos lendo, que foi em 2004, onde ele aí nos mostra que ainda a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá não estava cumprida nesse momento ainda, porque ainda faltavam pessoas que tinham que ser chamadas e colocadas no corpo místico de Cristo. Ou seja, a segunda vinda do Senhor não podia ser cumprida enquanto estava fazendo intercessão até por esse último escolhido. Ele não podia se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade e trazê-lo à terra aberto, porque o abre no céu e traz aberto e entregando ao homem. E isso não tinha ocorrido ainda nesse tempo. E aqui diz claramente, podemos ver que ainda a segunda vinda de Cristo não tinha sido cumprida, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para cumprir a obra pela qual ele vem em sua segunda vinda, a obra de reclamação. Continua dizendo, por isso é que ainda Cristo com seu corpo glorificado não apareceu, ou seja, não apareceu ali, nesse tempo ainda, mesmo que já tinha sido feito o chamado, de que alguém tomasse o livro, mas nesse momento ainda não havia alguém que se apresentasse, porque esse alguém estava ocupado e estava fazendo intercessão e não podia aparecer ainda ele para fazer essa obra de reclamação. Não se levantou do trono do Pai para tomar o título de propriedade e para ressuscitar os mortos em Cristo, mas Cristo em Espírito Santo está no meio da sua igreja neste tempo final. Esteve desde o dia de Pentecoste. Nos dias de Jesus estava, mas em carne humana, no véu de carne chamado Jesus.
Nos dias de Jesus estava, mas em carne humana, o véu de carne chamado Jesus. E depois esteve manifestado em sua igreja e falando à sua igreja por meio dos apóstolos e diferentes anjos mensageiros. E mais adiante, nessa mesma mensagem, diz: e a última pesca milagrosa foi já estando Cristo ressuscitado. E foram quantos peixes? Peixes grandes. E a rede não se rompia. E eram peixes grandes, o qual representa que eram peixes escolhidos. Porque quando há muitos peixes, e alguém vem pescar peixes, não escolhe os pequeninos, escolhe os peixes grandes. Esses peixes grandes tipificam os escolhidos de Deus. São os escolhidos de Deus do povo hebreu. 144 mil hebreus. E são os escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham quando o anjo estava ensinando a pescar. Mas ele não pôde pescar os peixes grandes por algo que fez antes do tempo, o qual foi puxar a linha muito forte antes do tempo. E então saiu a linha com um peixinho tão pequeno como uma isca, mas havia peixes grandes no lago. O lago, pois, representa povos, nações e línguas, porque as águas representam povos, nações e línguas. Mas tudo aquilo dos peixes grandes que seriam pescados, depois foi mostrado na outra visão quando ele viu a carpa. E isso que estava vendo na carpa era a pesca dos peixes grandes, mas mostrado desde outro ângulo e com outra visão. Aí é a terceira etapa, onde seriam pescados os peixes grandes. E onde o povo hebreu verá o que está acontecendo, o que estará acontecendo. Veja onde é que são pescados esses peixes grandes. Na terceira etapa, na carpa. São os peixes grandes no meio da igreja e os peixes do meio do povo hebreu, 144 mil hebreus. Ou seja, que vejam vocês onde é feita essa última pesca. É a pesca que quis realizar o reverendo William Branham. E foi mostrado que isso seria mais adiante. E seria no cumprimento e sob o cumprimento da terceira etapa, numa grande carpa catedral. Continua dizendo, aí é onde ocorrerão os grandes milagres e maravilhas. E o reverendo William Branham disse que isso será para Moisés e Elias. E para Elias. As grandes maravilhas e milagres a nível internacional. O qual isso está no livro de citações, na página livro de citas, livro de citações, página 136, página 136, parágrafo 1208 diz: a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como na chuva tardia, ou essa chuva tardia para os 144 mil judeus, terão todos os ministros isto, e estamos somente esperando a vinda. Agora, a chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Só esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente guardem-se prontos, e sejam prontos, sejam doces e vigiando. Agora vejam o que continua nos dizendo aqui, nosso irmão William, e eles dirão, isso é o que nós estamos esperando, mas isso eles verão entre os gentios, ao final da dispensação da graça, onde Cristo estará atuando. E diz o reverendo William Branham, agora vamos aí a 176,
que é onde nos fala disso. Página 22, párrafo 176, Página 22, dice, parágrafo 176, e aí estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vede, que este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E mais abaixo diz, quando o Senhor Jesucristo venga mais por sua abaixo novia, diz, quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva e eles o virem, eles dirão, esse é o que esperamos. Ali está Ele, ou Ele se levantará com cura em suas asas. Isso é o que diz aqui nosso irmão William. Isso é o que diz aqui nosso irmão William. Diz, e eles dirão, isto é o que nós estamos esperando. Mas isso eles o verão entre os gentios, ao final da dispensação da graça, onde Cristo estará atuando. E diz o reverendo William Branham, na página 119 do livro de citações, que para esse tempo já não haverá tempo de salvação. Ou seja, para esse tempo onde essas coisas estarão ocorrendo, diz que já não haverá tempo de salvação. Mas a terceira etapa será para a igreja, para a noiva, para as virgens e para o mundo. Vem, mas diz, mas para esse tempo tudo já terá terminado. Isso está no parágrafo 1057 da página 119, onde nos diz que a terceira etapa é para a igreja, para a noiva, ou seja, para as fátuas, para a noiva e para o mundo. Nesse parágrafo diz, coloca primeiramente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, as fátuas e a noiva. Continua dizendo, também na mensagem Almas Encarceradas, aí nos fala dessa terceira etapa e diz que haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, mas já não haverá tempo de salvação, não haverá tempo para arrependimento. Na mensagem, aquele que está em vós também nos diz na página 6, dessa mensagem, parágrafo 25, diz, portanto, sabemos que estamos no tempo do fim. Aqui estamos. Eu não sei quanto falta. Ele nunca nos deixará saber isso, porque sua vinda será como um ladrão à noite. Mas, amigo, irmão e irmã, só estejamos prontos, sem importar o demais. Sejamos honestos, vem? Porque o mundo continuará como sem nada. Eles nem sequer saberão o que aconteceu. Quando as portas da misericórdia estiverem fechadas, os pregadores estarão pregando a salvação. E estarão causando que as pessoas se arrependam, prosseguindo igual que sempre. Assim foi em outras eras e também o farão nessa era. Aí ele escreve a porta da misericórdia. E o rapto será tão repentino e tão rápido que o mundo nem sequer os sentirá falta. Ele escreve o rapto, aqueles que terão ido. Isso é certo. Ele nem saberá nada a respeito. Ele vem e a leva. E terá ido. Eles não saberão nada com relação a isso. Continua dizendo nosso irmão William. Isso quer dizer que o tempo já terá terminado, o tempo para a redenção terá terminado. Disse que o anjo, quando levanta sua mão ao céu, diz que o tempo não será mais. O tempo da redenção, o tempo de salvação, o tempo para arrependimento já não será mais. Já terá terminado a dispensação da graça e, consequentemente, a dispensação do reino estará entrando e já estará sob um novo plano divino, correspondente à terceira etapa e correspondente, consequentemente, à dispensação do reino. Vejam, depois que se terminou a dispensação da graça,
há um programa divino que está se realizando sob a dispensação do reino. E, graças a Deus, que você e eu pertencemos a esse novo plano divino que corresponde a essa terceira etapa. E esse plano divino qual é? Receber a fé de rapto. Esse é o plano divino no qual nós estamos vivendo. E sendo parte, somos atores desse plano divino depois que a dispensação da graça já se fechou. Mas Deus vai estremecer este mundo, assim como estremeceu Israel no dia de Pentecostes, começando a dispensação da graça. Agora vai estremecer o mundo inteiro, começando a dispensação do reino. Vamos ver aqui um lugar nessa mesma mensagem onde nos diz, na página 13, diz: e continuará já não haverá nenhum arrependimento nacional. E continuará se empoderando. Já não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está acabada. Ele escreve USA, Estados Unidos, somente vocês indivíduos. E muito em breve, ainda isso se acabará, se acaso não se acabou já. Agora, vocês anotem isso. Vocês, os jovens, vejam que tão longe o irmão Branham. Não é o irmão Branham. O que disse é correto ou incorreto. O pecado piorará mais e mais, até que um dia os céus se acenderão com fogo, e isso cairá na terra, e a terra será queimada com calor ardente. Mas os redimidos não estarão aqui, então. Já terão ido. E escreve: grande tribulação o céu, em fogo, e cairá na terra, e será queimada. Escreve Malaquias 4:1 ao 6, Apocalipse 6, do 12 ao 17, que é o sexto selo, Apocalipse 11, do 3 ao 18, aí estão os ministérios de Moisés e Elias, e Apocalipse 9. E continua dizendo, nosso irmão William aqui, vamos voltar a ler este último parágrafo, mas Deus vai estremecer este mundo, assim como estremeceu Israel no dia de Pentecoste, começando a dispensação da graça. Agora vai estremecer o mundo inteiro, começando a dispensação do reino. Vejam onde é que começa a dispensação do reino. Depois que se fecha a dispensação da graça, já entra em cheio a dispensação do reino, sob um novo plano divino, que corresponde esse plano divino à terceira etapa, onde Deus estremecerá o mundo inteiro. Mas primeiro é a etapa da palavra falada, dando assim aos escolhidos de Deus, a esses peixes grandes, dando assim a fé de rapto. Diz, mesmo que ainda o reino não esteja estabelecido na terra, mas vai estremecer este mundo. Deus vai mostrar seu poder no meio da sua igreja e vai ser estremecido o mundo inteiro. Os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com conhecimento e com inteligência. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco, nessa ocasião, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.